A noite em Nova York estava estrelada, e eu dirigia pelas ruas iluminadas com uma confiança que só os bem-sucedidos conhecem. O som do motor do meu carro ecoava, quase como uma sinfonia, enquanto eu percorria a cidade que nunca dorme. Cada farol que se acendia era um lembrete de que eu estava no controle, que eu era um empresário respeitado, um líder. Olhei para o relógio no painel, 22h30. O trabalho tinha sido intenso, mas eu estava orgulhoso do que havia conquistado. Antes de continuarmos este relato, por favor, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Deixe um comentário com seu nome e de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Feito isso, vamos à experiência. Mark, você realmente deveria parar de trabalhar tanto, disse minha filha Clara algumas semanas atrás, quando percebi que mal havia. Parece que você nunca tem tempo para nós. Eu apenas sorri, sabendo que estava fazendo tudo por ela e pela minha família. Clara, tudo isso é por vocês. Um dia você vai entender, respondi, mas a verdade é que eu não tinha certeza se ela entenderia. Eu estava preso em uma rotina que me deixava vazio, mas a adrenalina do sucesso sempre ofuscava essa sensação. Enquanto dirigia, os pensamentos sobre a pressão que sentia começaram a invadir minha mente, como sombras dançando nas paredes de um túnel escuro. O trabalho, as reuniões, as metas, era tudo tão superficial. Se eu não fizer isso, quem fará? Pensei, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade me esmagava. Em um momento de distração, olhei pela janela e vi os reflexos da cidade, as luzes piscando como estrelas perdidas. É isso que eu quero? Me perguntei. Subitamente um carro surgiu à minha frente e o tempo pareceu parar. Os faróis brilhantes se aproximaram rapidamente e uma onda de medo me invadiu. Não, não, não! Gritei, mas a palavra não saiu da minha boca. Era apenas um pensamento, um eco. O impacto foi brutal. O mundo ao meu redor se desfez em um borrão de metal e vidro. Tudo ficou escuro. Quando finalmente acordei, estava em um lugar que não parecia real. O cheiro era de fumaça e o som de sirenes cortava o ar. O que aconteceu? Eu estava em um hospital, cercado por médicos e pela minha família. Mark, você está bem? A voz de minha esposa, Sarah, soou distante, como se ela estivesse falando de um mundo separado. Eu olhei para ela, mas tudo o que sentia era um vazio imenso, como se eu estivesse flutuando fora do meu corpo. Eu estou aqui, consegui murmurar, mas não havia conforto nas palavras. Eu me sentia distante, como se estivesse assistindo a tudo de uma tela, sem poder interagir. Nós estávamos tão preocupados, disse Clara, com os olhos cheios de lágrimas, e isso me cortou ao meio. Como eu deixei que isso acontecesse? Como cheguei a esse ponto? A dor física era nada comparada à dor emocional que começava a se formar em meu peito. Depois de alguns dias, eu estava em casa, mas as visões daquele futuro distópico ainda dançavam na minha mente. Eu não conseguia escapar delas. Pessoas lutando por comida e água, ruínas ao meu redor. O que significava tudo aquilo? Eu abri meu laptop, a tela iluminou meu rosto no escuro da sala. Comecei a pesquisar sobre mudanças climáticas e a verdade me atingiu como um soco no estômago. A empresa em que trabalhei, a vida que levei, tudo tinha um preço e eu estava pagando por isso. Mark, você está bem? Você não tem comido direito, disse Sarah enquanto entrava na sala. Eu não sabia como responder. Só preciso de um tempo para pensar, murmurei, mas sabia que isso não era suficiente. O peso da realidade estava me esmagando e a conversa que tive com meu pai ecoava em minha mente. Você está apenas passando por um trauma, meu filho. Isso vai passar, ele dissera, mas eu sabia que não era apenas isso. Algo dentro de mim havia mudado.
A urgência de agir pulsava nas minhas veias, como um grito que não podia ser ignorado. Acordei em meio a um turbilhão de sons e luzes, sentindo um peso esmagador no peito. O cheiro de fumaça era intenso e eu estava cercado por vozes apressadas. "Ele está acordando!" ouvi alguém gritar. Tentei abrir os olhos, mas a luz ofuscante me fez fechá-los novamente. Quando finalmente me acostumei, percebi que estava em um quarto de hospital, cercado por médicos e minha família. "Mark, você está conosco!" minha irmã exclamou com lágrimas nos olhos. O rosto dela estava pálido e eu podia ver a preocupação estampada em sua expressão. Tentei responder, mas a minha voz falhou. Apenas um gemido fraco saiu dos meus lábios. "Eu sou o Dr. Harris. Você teve um acidente de carro. Estamos cuidando de você", disse um médico enquanto ajustava algumas máquinas ao meu redor. Senti um arrepio ao pensar no que poderia ter acontecido. A imagem do carro vindo em minha direção ainda estava vívida em minha mente. Depois de alguns minutos, a confusão começou a dissipar, mas a sensação de desconexão persistia. Olhei em volta, sentindo-me como um espectador da minha própria vida. As vozes de minha família se misturavam com o barulho dos monitores e a agitação do hospital. "Ele precisa de descanso", ouvi meu pai dizer, sua voz tensa. "O que ele precisa é de amor e apoio", minha mãe replicou, segurando minha mão com força. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as visões do futuro distópico que eu havia testemunhado começaram a assolar minha mente. Aquelas cenas de desespero, a luta por comida e água, as ruínas ao meu redor. Era como se eu tivesse sido transportado para um pesadelo que não me deixaria em paz. Quando finalmente consegui adormecer, sonhei com rostos desconhecidos e gritos de desespero, e acordei em pânico, ofegante. Nos dias seguintes, a realidade do meu acidente começou a se misturar com a necessidade de entender o que havia visto. Assim que recebi alta, voltei para casa, mas a dor física era nada comparada ao peso emocional que carregava. Com a mente ainda agitada, sentei-me em frente ao computador, buscando informações sobre mudanças climáticas. As páginas se desdobravam diante de mim, cada dado mais alarmante que o anterior. Como eu não percebi isso antes? Pensei, a culpa começando a se instalar em meu coração. "Mark, você está bem?" minha mãe perguntou, interrompendo meus pensamentos. Ela estava na porta, com uma expressão de preocupação. "Você não tem comido nada?" "Estou só pensando", respondi, sem olhar para cima, sobre o que a minha empresa realmente faz. "Você não pode se deixar levar por isso. Você precisa se concentrar na sua recuperação", ela insistiu, tentando me proteger da tempestade que se formava dentro de mim. "Mas mãe, e se tudo isso que eu vi for real? E se estivermos correndo para um desastre?" A frustração na minha voz era palpável. "Eu não posso simplesmente ignorar isso, não depois do que eu vivi." A conversa se intensificou quando meu pai entrou na sala. "Mark, isso é apenas um trauma. Você vai se recuperar e voltar ao seu trabalho. É assim que funciona, certo?" Ele falava com a certeza de quem acredita que tudo se resolve com a rotina. "Não é só isso, pai. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Quero mudar. Quero fazer algo significante", declarei, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. A expressão de meu pai se fechou. "Você só está confuso. Isso é uma fase. Você vai superar", ele disse, mas sua falta de compreensão cortou mais fundo do que eu esperava. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu me afastava, sentindo-me mais perdido do que nunca. A ideia de que eu poderia estar contribuindo para um futuro sombrio me consumia. Eu precisava de ajuda, de alguém que entendesse o que eu estava passando. E talvez, apenas talvez, eu pudesse encontrar essa pessoa em algum lugar.
O evento de networking estava em pleno andamento e eu estava cercado por rostos familiares, todos engrossando as fileiras da elite corporativa. Mas, ao contrário do que costumava sentir, a euforia do sucesso estava ausente. O que eu realmente queria era escapar, encontrar um canto tranquilo onde pudesse respirar. A imagem do mundo devastado que havia visto ainda martelava minha mente, como um eco persistente que não me deixava em paz. Foi então que avistei Emily. Ela estava de pé, sozinha, em um canto da sala. Sua presença marcante atraía olhares. Com seu cabelo castanho escuro preso em um coque bagunçado e uma expressão decidida, parecia uma força da natureza. Lembrei-me de como ela sempre foi apaixonada por causas ambientais, mesmo quando éramos colegas. Decidi me aproximar, mesmo sabendo que a conversa não seria fácil. Mark, você realmente está aqui? Ela não disfarçou a surpresa ao me ver. Achei que você estivesse muito ocupado construindo sua fortuna. O tom dela era mordaz, mas havia uma preocupação subjacente. Estou ocupado, sim, mas talvez não da maneira que você pensa, respondi, tentando manter a calma. Na verdade, estou tentando entender o que realmente importa. Entender? Depois de tudo que você construiu? A sua empresa está no centro do problema, Mark. Você sabe disso, não sabe? A franqueza dela me atingiu como um soco no estômago. Eu sei. O acidente me fez ver as coisas de outra forma. Eu admiti, sentindo o peso das palavras. Não posso mais ignorar o impacto que estou causando. Ela cruzou os braços, avaliando-me. E o que você pretende fazer? Continuar a viver na bolha dourada enquanto o mundo desmorona? Ou você vai finalmente se unir a quem realmente luta por mudanças? Aquelas palavras reverberaram dentro de mim. Estou pensando em me juntar a um grupo de ativistas. Não sei como isso será recebido, mas sinto que preciso fazer algo. Você precisa fazer muito mais do que isso. Você precisa ser a voz que denuncia a hipocrisia do sistema. Se você estiver disposto a lutar, eu estarei ao seu lado. O olhar dela era intenso, e eu sabia que ela estava falando sério. A conversa se aprofundou, e Emily me apresentou a alguns membros do movimento ambientalista, incluindo Lucas, um jovem carismático que estava alimentando uma revolução nas redes sociais. Ele tinha um jeito contagiante de falar e uma energia que me inspirou. Mark, você não tem ideia do poder que uma única voz pode ter, Lucas dizia, enquanto gesticulava animadamente. Se você unir forças conosco, podemos alcançar milhões. O que você viveu pode ser a chave para abrir os olhos de muitos. Eu só não sei se posso fazer isso. E se minha família não entender? E se eu perder tudo? Eu me preocupei, a insegurança se infiltrando em minha mente. Você pode perder tudo, mas o que realmente importa é o que você ganha. Um futuro, um propósito e a chance de salvar este planeta. Imagine como seria se todos se unissem para lutar por isso, Lucas insistiu. As palavras dele ressoaram dentro de mim. Eu nunca havia pensado no meu papel dessa forma. O peso da responsabilidade que eu sentia podia ser transformado em ação, em mudança. Decidi que era hora de agir. Convidei Emily e Lucas para organizar um protesto em frente à sede da minha própria empresa. A ideia me deixava nervoso, mas a necessidade de fazer algo era mais forte. Uma mistura de medo e excitação pulsava em minhas veias. Você está realmente decidido a fazer isso? Perguntou Emily, um sorriso encorajador começando a se formar em seus lábios. Sim. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Respondi, sentindo que finalmente estava começando a encontrar meu lugar na luta pela mudança. E assim, com a determinação ardendo em meu coração, começamos a planejar. Era hora de confrontar não apenas a minha empresa, mas também a mim mesmo. O caminho à frente seria difícil, mas eu estava pronto para enfrentar o que viesse.
O protesto que organizamos em frente à sede da minha antiga empresa foi um sucesso além do que eu poderia imaginar. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto eu observava os rostos determinados dos ativistas, todos alinhados em frente ao imponente edifício de vidro. No entanto, assim que a multidão começou a se dispersar, uma sensação de desânimo começou a me envolver. Minha família havia ficado preocupada com a minha segurança, e eu sabia que isso pesava sobre eles. Naquela noite, enquanto me sentava à mesa, o silêncio era pesado. "Mark, você precisa pensar no que está fazendo", disse meu pai, quebrando o silêncio. O olhar dele estava carregado de preocupação. "Essa não é a maneira de lidar com suas frustrações. Você arrisca sua carreira e sua segurança." "Eu sei que você se preocupa comigo, pai", respondi, tentando manter a calma. "Mas eu não posso simplesmente ficar parado enquanto o mundo está desmoronando. A empresa tem um impacto real sobre o meio ambiente, e se eu não fizer nada, quem fará?" "Você está se deixando levar por essa onda de ativismo", ele insistiu, a frustração evidente em sua voz. "Isso não vai mudar nada. Você pode perder tudo o que conquistou." "Não é só sobre mim, pai. É sobre o futuro de todos nós." A raiva e a dor transbordaram em mim. Eu vi o que pode acontecer se não agirmos, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Naquela noite, ao me deitar, não consegui dormir. As vozes de protesto ainda ecoavam em minha mente, e a preocupação sobre o que viria a seguir se tornava cada vez mais insuportável. Na manhã seguinte, decidi que precisava de inspiração. Fui até uma reunião do grupo de ativistas e, ao entrar na sala, o clima estava vibrante. Todos estavam animados, discutindo planos e estratégias. Foi quando Lucas, um jovem carismático que se destacava entre os ativistas, subiu ao palco. Ele começou a falar sobre a importância das redes sociais na conscientização. Seus olhos brilhavam com paixão. "Precisamos levar nossa mensagem para o mundo. As redes sociais têm o poder de amplificar nossas vozes e unir pessoas. Um único vídeo pode alcançar milhões. Vamos fazer isso", Lucas exclamou, gesticulando com entusiasmo. "Como podemos fazer isso?", perguntei, sentindo meu coração acelerar. "Precisamos de um vídeo poderoso que mostre a realidade da crise climática e a luta que enfrentamos. Algo que emocione e motive as pessoas a agirem", ele respondeu, olhando diretamente para mim. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em minha mente. Com o suporte de Emily e Lucas, poderíamos criar algo grande, algo que realmente poderia fazer a diferença. Após a reunião, aproximei-me de Lucas. "Eu quero ajudar você a criar essa campanha", disse a ele, a determinação crescendo dentro de mim. "Podemos usar minha experiência para mostrar ao mundo o que está acontecendo." "Isso é ótimo, Mark. Precisamos de pessoas como você, dispostas a se comprometer", Lucas respondeu. Seu sorriso era contagiante. "Vamos trabalhar juntos e fazer isso acontecer." Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na criação do vídeo. Emily, Lucas e eu nos reuníamos diariamente, trocando ideias e discutindo como trans. Lembro-me de uma tarde em que estávamos filmando na rua e Lucas, com um olhar sério, disse: "Precisamos fazer as pessoas sentirem o que sentimos. Não é só sobre dados e estatísticas, é sobre vidas, sobre o futuro." "Você tem razão", concordei. "Vamos incluir histórias reais de pessoas afetadas pela crise climática. Isso tornará tudo mais pessoal." Aquilo me fez lembrar das visões que tive durante minha experiência de quase morte. Eu precisava trazer essa urgência para o vídeo. Combinamos de gravar entrevistas com pessoas que viviam em áreas afetadas por desastres ambientais e, à medida que as imagens se juntavam, uma narrativa poderosa começou a emergir. Finalmente, quando postamos o vídeo online,
A resposta foi instantânea. As visualizações começaram a subir rapidamente e a mensagem estava se espalhando. Enquanto assistia ao contador girar, um misto de ansiedade e esperança tomou conta de mim. Estávamos finalmente conseguindo atrair a atenção que tanto precisávamos. A adrenalina da campanha ainda pulsava em minhas veias, quando, sentado em meu escritório, eu olhei pela janela e vi a cidade se movimentando como um organismo vivo, indiferente às minhas inquietações. O vídeo que Lucas e eu criamos havia viralizado, mas, para minha surpresa, a pressão estava aumentando. Mensagens anônimas me ameaçavam e eu me sentia cada vez mais isolado, como se estivesse nadando contra uma correnteza implacável. "Mark, você está bem?" A voz de Emily cortou a névoa de meus pés. Ela entrou sem bater, como sempre, com aquele olhar preocupado que eu já conhecia muito bem. "Você parece distante." "Eu estou lidando com algumas coisas", respondi, tentando manter a compostura. "A campanha está indo bem, mas as corporações não gostam de perder poder. E isso me preocupa." "Isso é normal. Eles vão retaliar. Mas você não pode desistir agora. O que você está sentindo?" Ela se sentou na borda da mesa, olhando nos meus olhos. "Eu não sei, Emily. É como se todo o meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Minha família não entende, e eu sinto que estou lutando essa batalha sozinho." A frustração transbordou, e eu me deixei levar. Às vezes eu me pergunto se vale a pena. O que estou fazendo realmente faz diferença? Emily respirou fundo, como se estivesse organizando suas palavras. "Olha, eu entendo. A resistência é parte do processo. Mas você precisa falar com sua família, mostrar a eles a gravidade da situação. Eles vão se preocupar com você, e isso é natural, mas você precisa que eles vejam o que está em jogo." "Falar com eles? Você sabe como meu pai é. Ele só vê números e lucros. Ele vai me chamar de louco, ou algo pior." Eu balançava a cabeça, lembrando da última discussão que tivemos. "Mark, só porque você decidiu se posicionar, não significa que eles vão te apoiar menos. Pode ser o contrário. Eles podem acabar se unindo a você. Dê a eles a chance de entender." A determinação em sua voz era contagiante, e eu comecei a considerar a ideia. "Você realmente acha que isso pode funcionar?" Eu a observava, buscando um sinal de esperança. "Sim, você precisa mostrar a eles a realidade, não só com palavras, mas com dados, vídeos, tudo. Faça-os ver que o que está em jogo é muito maior do que sua carreira ou sua vida pessoal." Emily sorriu, encorajadora. "Quando você mostrar a verdade, eles vão perceber que, como família, vocês podem ser mais fortes juntos. Talvez você esteja certa." Uma pequena chama de determinação começou a acender dentro de mim. "Mas e se eles não entenderem? E se apenas me afastarem ainda mais?" "Então você terá feito sua parte, mas se você não tentar, já estará se afastando deles." Ela se levantou e deu um leve toque no meu ombro. "Pense nisso, Mark. A luta pela verdade precisa de aliados, e sua família pode ser uma parte crucial disso." Eu respirei fundo, absorvendo suas palavras. A ideia de reunir minha família e discutir a situação era aterrorizante, mas ao mesmo tempo liberadora. "Ok, vou fazer isso. Vou convocar uma reunião. Mas e se eles não aceitarem? Confie em si mesmo e não desista. Você tem uma história poderosa para contar, e isso pode mudar tudo." Emily saiu, e eu permaneci ali, contemplando a ideia. O que eu tinha que perder? Se eu não tentasse, estaria perdendo a chance de transformar não apenas minha vida, mas também a vida da minha família. À medida que a noite avançava, a decisão começou a se firmar em minha mente. Eu convocaria minha família para discutir o que estava acontecendo. Era hora de unir forças, não apenas com os ativistas, mas também com aqueles que eu amava.
A luta pela verdade exigia coragem e eu estava pronto para dar esse passo. Sentado à mesa da minha sala de jantar, olhei para os rostos familiares que me cercavam, cada um refletindo uma mistura de preocupação e curiosidade. Era hora de abrir o jogo. A ideia de discutir as mudanças climáticas e meu novo propósito com minha família me deixava nervoso. O que eles iriam pensar? Eles iriam me apoiar ou me criticar? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Obrigado por virem. Eu sei que isso pode parecer abrupto, mas eu realmente sinto que precisamos conversar sobre algo muito importante. Comecei, tentando manter a minha voz firme. Meu pai, sempre o pragmático, franziu a testa. Mark, você já está passando por muita coisa, o que é tão urgente que não podemos deixar para depois. Eu sei, pai, mas é sobre o que eu vi, o que eu descobri. É sobre o futuro do nosso planeta, respondi, sentindo meu coração acelerar. Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. As mudanças climáticas são reais e as consequências são devastadoras. A nossa forma de viver está colocando tudo em risco. Você está falando de novo sobre isso? Minha mãe interrompeu, claramente preocupada. Você já passou por um trauma. Não podemos simplesmente mudar de vida por causa de uma experiência estranha. Não é só uma experiência estranha, mãe, eu disse, elevando um pouco a voz. Foi uma visão do que pode acontecer se não agir. Eu vi pessoas lutando por comida e água, vivendo em um mundo devastado. A minha empresa, o que eu fazia, estava contribuindo para isso. A sala ficou em silêncio por um momento. Eu podia sentir o peso das palavras que acabara de dizer, e uma parte de mim temia a reação deles. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava continuar. Eu não posso continuar a viver como antes, ignorando o que está acontecendo. Eu quero me juntar a um grupo de ativistas e lutar por um futuro sustentável. Preciso do apoio de vocês, disse, olhando nos olhos de cada um. Meu pai, balançando a cabeça, parecia frustrado. Mark, você está se deixando levar por emoções. O que você vai fazer? Largar seu emprego e se juntar a um bando de sonhadores? Isso não vai resolver nada. Talvez não resolva, mas pelo menos eu estarei fazendo algo. O que fazemos agora pode ter um impacto real. Precisamos fazer parte da solução, não do problema, repliquei com a voz mais firme, sentindo a determinação crescer dentro de mim. E se você perder tudo? E se isso acabar mal? Minha mãe questionou com os olhos cheios de preocupação. Você tem uma carreira, um futuro. Pense nos seus irmãos. Eu estou pensando no futuro, mãe. Não só no meu, mas no de todos nós. Por favor, ouçam-me. Eu preparei algumas informações e vídeos que podem ajudar a entender a gravidade da situação, disse, tentando acalmar os ânimos enquanto pegava o laptop na mesa. Conectei o computador à TV e comecei a mostrar clipes de documentários sobre mudanças climáticas, intercalados com dados alarmantes sobre o aumento da temperatura global e seus efeitos. Olhem para isso, pedi, enquanto a tela mostrava imagens de desastres naturais e comunidades em crise. A tensão na sala começou a dissipar-se à medida. Meu irmão mais novo, que estava em silêncio até então, finalmente falou. Isso é assustador. Eu não sabia que estava tão ruim. É, e não é só isso, respondi, sentindo que estava começando a fazer progresso. Esses são os efeitos que já estamos vendo. Se não mudarmos nossos hábitos, será cada vez pior. Precisamos agir agora. Depois de alguns minutos assistindo, minha mãe olhou para mim, seus olhos um pouco mais suaves. E o que você quer que façamos? Como podemos ajudar? Eu gostaria que vocês se juntassem a mim, não só para apoiar o que estou fazendo, mas para que possamos agir juntos. Podemos educar-nos mais sobre isso e até participar de eventos de conscientização.
disse, esperando que eles vissem a importância de se unir. Eu posso fazer um post no meu blog sobre isso, sugeriu meu irmão. Se as pessoas soubessem, talvez se importassem mais. Isso é uma ótima ideia, exclamou minha mãe, agora claramente interessada. Podemos também falar com nossos amigos e tentar organizar algo na escola. Senti uma onda de alívio e esperança ao ouvir essas palavras. Era como se uma nova dinâmica familiar estivesse se formando, e eu já não me sentia tão sozinho nessa batalha. Juntos, poderíamos fazer a diferença. Com a data do grande evento se aproximando, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Era como se um peso enorme estivesse sobre meus ombros. Olhei pela janela de minha sala, observando as luzes da cidade de Nova York piscando ao longe. A cidade que eu uma vez amei parecia agora um símbolo de tudo que eu estava lutando contra. Senti a presença da minha família ao meu lado, e a ideia de que estávamos juntos nessa luta me dava um pouco de conforto. Mark, você está bem? Minha mãe perguntou com uma expressão preocupada. Sim, só pensando sobre tudo isso, respondi, tentando forçar um sorriso. Estamos prestes a fazer algo grande. Você tem certeza de que sua empresa não vai tentar nos parar? Meu pai interveio, o tom de sua voz carregado de preocupação. Eles têm recursos, Mark. Você não está apenas brincando com fogo, está se colocando em perigo. Eu sei, pai, mas não podemos ficar parados enquanto o mundo desmorona ao nosso redor. Este evento pode ser a nossa chance de fazer as pessoas se importarem de verdade, disse, respirando fundo para me acalmar. Mas e se tudo der errado? E se você se machucar? Essa não é só uma luta sua, é a nossa também, minha mãe insistiu, olhando em meus olhos. Eu entendo o que vocês estão sentindo, mas preciso que vocês confiem em mim, pedi, sentindo a pressão aumentar. Eu estou dando tudo de mim. Eu quero que vocês estejam ao meu lado, não só como apoio. Quero que se envolvam. A sala ficou em silêncio por um momento, e pude ver a luta interna nos rostos deles. Era uma batalha entre a proteção que queriam me oferecer e a compreensão do que eu estava tentando alcançar. Certo, meu pai finalmente disse, quebrando o silêncio. Vamos fazer isso juntos. O que você precisa que façamos? Sério? Isso seria incrível! Quase gritei, mal acreditando que eles estavam dispostos a se envolver. Precisamos planejar a logística, a divulgação e, principalmente, garantir que as pessoas se sintam seguras. Podemos ajudar com as redes sociais. Minha irmã, que até então estava quieta, sugeriu. Eu conheço algumas pessoas que podem ajudar a espalhar a mensagem. A internet pode ser uma ferramenta poderosa. Ótimo! Precisamos de toda a ajuda possível. Vamos fazer isso juntos, disse, sentindo a energia revigorante fluir entre nós. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em casa mudou. A cada reunião, a cada conversa, mais ideias surgiam. Um dia, enquanto estávamos todos reunidos em torno da mesa da cozinha, Lucas entrou na sala com um sorriso no rosto. Ei, pessoal, o que vocês acham de fazer um vídeo chamando as pessoas para o evento? Mostrar o que está em jogo de uma maneira que ressoe com elas, sugeriu ele empolgado. Isso é uma excelente ideia, Lucas, eu respondi, imediatamente sentindo a adrenalina subir. Podemos incluir imagens impactantes da devastação ambiental e depoimentos de pessoas que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Isso pode ajudar a conectar as pessoas emocionalmente. Lucas continuou, gesticulando animadamente. É isso que precisamos. Precisamos mostrar que isso não é apenas um problema distante. É algo que afeta todos nós agora. Eu disse, olhando para minha família. Vamos nos unir e fazer isso acontecer. Minha mãe começou a anotar as ideias, enquanto meu pai e minha irmã discutiam sobre como poderiam ajudar. O clima estava leve e a colaboração entre nós era o que eu precisava para fortalecer minha determinação.
Mas à medida que o dia do evento se aproximava, também começaram a surgir rumores. Durante uma reunião de planejamento, alguém mencionou que havia uma possibilidade de boicote. Meu coração disparou. Vocês ouviram isso? Perguntei, a preocupação evidente na minha voz. Precisamos estar preparados. Não podemos deixar que eles nos intimidem. Se eles acham que podem nos parar, estão muito enganados. Vamos mostrar que estamos mais unidos do que nunca, Lucas afirmou. Sua confiança era contagiante. É isso mesmo. Não vamos deixar que eles nos façam recuar, eu disse, sentindo a determinação crescente em mim. O sentimento de ansiedade foi substituído por uma nova energia. Juntos, estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com minha família ao meu lado e o apoio de Lucas e Emily, sentia que estávamos prestes a fazer história. Acordei naquele dia sentindo um nó no estômago. O sol brilhava através da janela, mas eu me sentia como se estivesse em um dia nublado. A data marcada, 18 de setembro de 2024, estava se aproximando e com ela a pressão crescente do evento que eu ajudara a organizar. Enquanto me vestia, minha mente estava agitada com pensamentos de ansiedade e dúvidas. E se tudo der errado? Eu pensava. E se as pessoas não aparecerem? E se os executivos da minha antiga empresa tentarem sabotar tudo? Ao chegar ao local do evento, o ambiente estava eletricamente carregado. A multidão começava a se reunir e eu podia ouvir murmúrios de expectativa. Emily, sempre ao meu lado, notou meu nervosismo e me deu um tapinha nas costas. Você vai se sair bem, Mark. Lembre-se, estamos aqui por uma causa maior, disse ela, seu olhar sincero me dando um pequeno impulso de confiança. Eu respirei fundo e tentei me concentrar. A energia da multidão era palpável, e conforme mais pessoas chegavam, a esperança parecia crescer. Lucas, com seu jeito carismático, estava se preparando para fazer seu discurso inaugural. Eu o vi se aproximar, seu rosto iluminado com entusiasmo. Mark, você está pronto? A multidão está ansiosa por uma mensagem poderosa, ele exclamou, sorrindo de orelha a orelha. Não sei, Lucas. Estou começando a achar que não sou a pessoa certa para isso. O que se eu falhar? Respondi, a insegurança transparecendo na minha voz. Escute, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser verdadeiro. As pessoas querem ouvir sua história, o que te trouxe até aqui. Você é um exemplo de mudança. Lucas me encorajou, com um brilho nos olhos que parecia contagiante. Enquanto a multidão se reunia, eu me retirei para um canto, tentando encontrar um pouco de calma. Fechei os olhos por um momento, lembrando-me das visões que tive durante minha experiência de quase morte. As imagens de um futuro devastado ainda estavam frescas na minha memória, e eu sabia que aquele era o momento de transformar toda aquela dor em algo positivo. Finalmente chegou a hora. Emily e eu subimos ao palco e a multidão começou a aplaudir. A adrenalina corria em minhas veias e eu me senti dividido entre o medo e a determinação. Emily fez sua parte, falando sobre a importância da ação coletiva e a urgência de nossa causa. Quando ela terminou, era a minha vez. Olá a todos, eu comecei, a voz tremendo levemente. Meu nome é Mark Stevens e há pouco mais de um ano eu era um empresário que não pensava duas vezes sobre o impacto que minhas ações tinham no planeta. O silêncio na multidão era quase ensurdecedor. Eu continuei. Um acidente me fez ver o que estava por vir. Um futuro que é sombrio e devastador se não mudarmos nossas atitudes agora. As palavras fluíam, cada frase alimentando minha coragem. Eu vi pessoas lutando por comida e água, vivendo entre ruínas, e sinceramente eu não posso ficar parado enquanto isso acontece. Nós não podemos ficar parados. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão e eu percebi que estava conectando com eles. E se você acha que sua voz não importa,
Pense novamente. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Juntos, podemos lutar por um futuro que não só proteja o nosso planeta, mas que preserve a dignidade humana. Ouvindo as palmas e gritos de apoio, eu me senti mais forte. Vamos ser a mudança que queremos ver. Juntos podemos fazer isso. E assim, ao lado de Emily, eu olhei para o rosto de cada pessoa na multidão. Havia esperança nos olhos delas, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, estávamos todos ali por uma causa maior. A atmosfera do evento estava carregada de expectativa. Eu estava cercado por uma multidão vibrante, cheia de rostos ansiosos que compartilhavam um objetivo comum: a conscientização sobre as mudanças climáticas. A energia no ar era palpável e a adrenalina pulsava em minhas veias. Olhei ao redor e vi pessoas segurando cartazes, crianças com sorrisos esperançosos e adultos que pareciam ter encontrado uma nova razão para lutar. Um calor de determinação tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga me lembrava da importância daquele dia. Fui até o palco, onde Emily e Lucas já estavam se preparando para falar. "Você está pronto, Mark?" perguntou Lucas com seu jeito carismático. "É hora de mostrarmos ao mundo do que somos capazes." Sorri nervosamente, tentando absorver a confiança dele. Eu sabia que minha história pessoal poderia tocar as pessoas, mas a ideia de fazê-lo diante de tantas delas me deixava ansioso. Quando a multidão começou a se reunir, eu respirei fundo e procurei me concentrar. As palavras de Lucas ecoavam em minha mente. "Não tenha medo de se abrir. As pessoas se conectam com a verdade." Ele subiu ao palco e, com seu jeito apaixonado, começou a falar sobre a importância da nossa causa. "Juntos podemos mudar o futuro. Não podemos deixar que as empresas decidam o destino do nosso planeta." Sua voz ressoava e as palmas aumentavam em intensidade. Eu o observava, admirando como ele conseguia capturar a atenção de todos. Mas, em meio à empolgação, uma sombra pairava sobre o evento. Eu sentia a pressão das corporações que estavam dispostas a fazer de tudo para descreditar nossa mensagem. E, como se os meus pensamentos tivessem chamado a atenção do destino, um executivo da minha antiga empresa apareceu entre a multidão. Ele estava lá, com sua postura arrogante, observando e sorrindo de maneira desdenhosa. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo aqui? Assim que Lucas passou o microfone para mim, eu senti um frio na barriga. Fui recebido por aplausos, mas sabia que tinha que falar a verdade. O que estamos fazendo aqui hoje não é apenas sobre nós. É sobre o futuro do nosso planeta e das próximas gerações. A realidade que presenciei em meu acidente me mostrou que precisamos agir agora. As palavras saíam com sinceridade, mas a presença do executivo atrás de mim me deixava inquieto. Então, em um movimento inesperado, ele subiu ao palco, interrompendo meu discurso. "Mark, você realmente acha que pode enganar as pessoas com sua história de quase morte? Você, que fez parte de uma empresa que lucrou às custas do meio ambiente?" A multidão ficou em silêncio, e eu senti que o chão desaparecia sob meus pés. Ele estava tentando me descreditar ao vivo, e eu sabia que era um ataque direcionado. Mas, em vez de me deixar intimidar, uma onda de coragem tomou conta de mim. Eu olhei nos olhos da multidão, que aguardava a minha resposta, e disse: "Sim, trabalhei para uma empresa que fez escolhas erradas, mas isso não define quem eu sou hoje. Eu estou aqui para corrigir essas escolhas e lutar por um futuro melhor. Não vou deixar que você ou qualquer outra corporação esconda a verdade." Meu coração pulsava e a multidão começou a reagir, as palmas e gritos de apoio ecoando por todo o espaço. O executivo tentou interromper novamente, mas eu continuei. "As pessoas merecem ouvir a verdade.
A devastação que vi em minha visão do futuro não é apenas uma possibilidade, é uma realidade que estamos construindo com nossas ações. Devemos parar de pensar apenas no lucro e começar a pensar no nosso planeta. Senti que estava tocando em algo profundo dentro das pessoas que estavam ali. Elas precisavam ouvir a verdade, e eu estava disposto a compartilhá-la, não importava o custo. Enquanto falava, percebi que a plateia estava comigo. A energia que antes era de expectativa, agora se transformava em um clamor de apoio. Eu não estava sozinho nesta luta, e aquela era a prova de que cada um de nós pode fazer a diferença. Eu vi rostos determinados e ouvi gritos de ânimo. A luta estava apenas começando, mas naquele momento eu senti que a verdade tinha um poder inigualável. A atmosfera estava carregada de eletricidade quando, após a confrontação ao vivo, senti uma onda de emoção crescendo dentro de mim. O público tinha se calado e a tensão estava palpável, mas, ao olhar para o rosto de minha família, uma nova força brotou em meu peito. Eles estavam ali, meu pai, minha mãe e minha irmã, cada um com expressões que misturavam orgulho e apreensão, mas todos com os olhos brilhando de esperança. "Mark, você não pode deixar isso barato!" Minha mãe gritou, superando a agitação ao redor. A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina, e a multidão pareceu se mover em uníssono, como se estivesse esperando por um sinal. "Você precisa se levantar e falar a verdade." E foi exatamente isso que eu precisava ouvir. Eu já estava em pé, mas agora sentia como se estivesse sendo puxado para frente, como se cada palavra que eu dissesse fosse um passo em direção a um futuro que eu começava a acreditar que poderia ser diferente. "Você está certo, mãe. É hora de mostrar a todos quem realmente somos e o que realmente queremos para o nosso planeta." Eu respirei fundo, deixando a adrenalina fluir. Então, naquele momento decisivo, minha família se levantou, unindo-se a mim. Era como se tivéssemos nos tornado uma só entidade, um só coração pulsando em sincronia. Juntos, marchamos em direção ao palco, e o público começou a aplaudir. A energia era contagiante, e eu podia sentir a esperança vibrando no ar. Vamos fazer isso", eu disse, segurando a mão de minha irmã. Ela sorriu, e eu vi que mesmo em meio ao caos, a família é o nosso porto seguro. No fundo, eu sabia que não estava sozinho nessa luta. Não só por nós, mas por todos que não têm voz. Quando chegamos ao centro do palco, a emoção tomou conta de mim. Olhei para as câmeras que se voltaram para nós, e em meio ao barulho, o executivo da minha antiga empresa estava ali, tentando encontrar uma brecha para se defender. Mas agora eu não via mais um adversário, eu via um símbolo do que precisávamos combater. "Esta luta não é apenas minha", eu gritei, minha voz ecoando no espaço. "É nossa, é de cada um de vocês que está aqui hoje, que se preocupa com o futuro do nosso planeta. A verdade não pode ser silenciada." O público respondeu com aplausos e gritos de apoio. Era como se as palavras tivessem ganhado vida própria, e a energia da multidão me envolveu. Cada aplauso era um empurrãozinho a mais para que eu continuasse. Ao olhar para Emily e Lucas, percebi que todos nós estávamos conectados e que a união fazia a força. "Vocês pensam que podem nos calar?" Eu continuei olhando diretamente para o executivo, que agora parecia perdido. "Não! Estamos aqui para ficar, para lutar, para garantir que as futuras gerações tenham um mundo para viver." Ele tentou interromper, mas a multidão se levantou, gritando palavras de apoio, e eu soube que não havia como voltar atrás. Os rostos ao meu redor estavam iluminados de determinação. "Nossas vozes são mais poderosas do que qualquer ataque que vocês possam lançar." No final do evento, um clima de celebração começou a se espalhar. O público, que antes estava dividido, agora estava unido. A energia que antes era de tensão se transformou em euforia.
Quando cheguei ao final do palco, minha família se aproximou de mim. Estamos tão orgulhosos de você, Mark, meu pai disse, com lágrimas nos olhos. Ele me abraçou forte e eu senti todo o peso da luta que havíamos enfrentado juntos se dissipar. Você fez isso acontecer? Sim, e agora precisamos continuar, eu respondi, olhando para todos com um sorriso. É só o começo. Em um momento simbólico, Emily, Lucas, minha família e eu nos reunimos para uma foto. Sorrindo para a câmera, vi a força que tínhamos construído juntos e soube que estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A luta estava apenas começando, mas agora estávamos juntos, como uma verdadeira família unida por um propósito maior. E, naquele instante, não havia nada mais poderoso do que isso.